Olá pessoal, falar um pouco sobre padrões e estilo de programação. Por que a gente precisa ter padrões e estilo de programação, né? Para poder ter um código mais compreensível, né? Para poder ter um time onde todo mundo consegue entender o que cada um faz dentro daquele código, sem ter muita diferença entre padrões, né? Não pode haver diferença de padrões e estilo. Imagina que o programador A, ele programa de um estilo, com um estilo próprio dele lá, um jeito de indentar, um jeito de criar variáveis, um jeito de nomear propriedades e classes. E enquanto o programador B dentro do mesmo time tem uma outra forma de indentar código, uma outra forma de um outro padrão de nomenclatura, um outro padrão de interface. Então, quando a gente junta esse código dentro do mesmo repositório ali, imagina a mistureba que fica, né? Cada um falando de uma forma diferente, né? É como se existissem várias linguagens dentro da própria linguagem. Fica muito estranho, é muito improdutivo, fica difícil de entender. Então, o ideal é dentro de um time todos falarem a mesma língua, né? Literalmente, todos usarem o mesmo estilo. Fica muito mais fácil do time se entender, gera menos conflito dentro do time e fica muito mais produtivo desenvolver aquele projeto. Então, por isso que é muito importante a gente adotar, né, padrões e estilo de programação dentro do próprio time, até para poder conversar internamente e também externamente. Se você adotar um padrão ainda que é reconhecido no mercado, fica muito mais tranquilo você identificar ali, compreender o código ali de terceiros, de outros times até que usam aquele mesmo padrão e internamente também. Então fica muito mais produtivo, a curva de aprendizado é menor. Se tiver um júnior, né, que entrou no time agora, ele vai pegar mais rápido esse código, pegar mais rápido a curva de aprendizado dele vai ser menor. Então só tem vantagens você adotar estilos e padrão ali de programação. Aí no caso de PHP, o que aconteceu? Existe esse grupo aqui que chama o PHP Fig, que é um grupo ali de pessoas que integram o grupo, a comunidade de alguns frameworks, dos principais frameworks que existem no mercado aí de PHP. Esse pessoal se juntou e eles criaram uma espécie de recomendações, uma série, né, de recomendações que eles identificaram ali que são boas práticas encontradas entre seus frameworks. Eles decidiram juntar tudo aquilo, compilar o que é de melhor ali e fazer algumas recomendações que os próprios programadores podem usar dentro dos seus projetos. Então, é legal que aí você não precisa... da onde que eu vou tirar esses padrões, né? Da onde eu vou tirar esse estilo? O que eu uso? Então, se a gente, no caso do PHP, estou falando, eles já criaram essa série de recomendações que a gente já pode adotar e que já tem comprovação ali que realmente são recomendações que ajudam muito a gente na produtividade, em organizar o código, em ter um código bem legível ali, bem profissional. Então, eu recomendo que vocês adotem essas recomendações que na prática, no meu dia a dia, ajudou muito a manter um código mais compreensível, mais legível e aumentar a produtividade do time se todo mundo entender. É fácil de entender também e tudo tem a explicação dos motivos ali de cada recomendação. Então, se você olhar aqui, ó, são as PSRs, né? As famosas PSRs, as PHP Standards Recommendations, né? Se você olhar no site, vale a pena. Ali é bem rápido, é bem fácil a leitura. Então ele tem 18 recomendações aqui por enquanto, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem 18 recomendações. Aí tem desde de estilo de código, ó, que ele pede aqui como criar, como deve ser a declaração de funções, de métodos, como declarar os namespaces, né? No caso do PHP, como falar propriedades, como declarar constantes. Ele tem uma série de recomendações aqui para a gente seguir para manter o nosso código padronizado. Aí como que é a interface de logger, como que a gente tem que especificar, o autoload, né? Padrão de autoload. Então é bem legal aqui dar uma lida nessas recomendações
E à medida que você vai implementando isso no seu código também, você pode usar como um guia que você vai consultando. Não precisa decorar e tentar implementar tudo uma vez. Você vai aos poucos ali lendo, entendendo e implementando no seu fluxo de trabalho, né? Aqui tem HTTP Handlers. Então tem várias especificações aqui e eles explicam o motivo, o que melhora, para que serve cada recomendação. Ó, HTTP Client. Então, essas recomendações, esses PSRs, eles já são implementados na maioria dos frameworks. Então, se você lê de um framework, você vai conseguir identificar esse mesmo padrão em outro framework. Então, facilita muito essa interação, né, entre frameworks. Eles acabam reaproveitando muito código com isso. Fica fácil reaproveitar o código de um no outro. Então, deixa de ser aqueles silos isolados, né, onde cada framework tem seu próprio jeito de trabalhar e acaba fazendo com que a comunidade interaja muito junto e reaproveite muito código. Então, agiliza muito, é muito interessante essa parte aí. E aí, também, casado aqui com os PSRs, a gente tem também, em vez de você ler toda a especificação e implementar isso na unha ali no código, pode ser um pouco desmotivador, né, a princípio, mas já existe uma ferramenta que chama PHP Code Sniffer, né, que já está aqui já tem um repositório dela aqui, o PHP Code Sniffer. O que essa ferramenta faz? A gente já vai aplicar, a gente roda ela no nosso projeto e ele já vai identificar os pontos onde não tem, o nosso código está fora dessas PSRs. Ele já vai apontar, falar, ó, aqui você deve melhorar dessa forma. Ele já vai te dar dica, então mesmo você não conhecendo as PSRs, ele já vai apontar para você e já vai te dar uma sugestão de como melhorar aquele estilo ou aquele padrão que você adotou. O que está fora o que não tem conformidade, né, com esses padrões. Então é muito interessante também. É uma ferramenta que agiliza e ela acaba diminuindo muito o impacto, né, de você. Se você tem a intenção de adotar, você não adota até agora. E também para manter o seu código sempre dentro das PSRs, essa ferramenta aí é que vai te dar uma ajuda muito importante nesse processo, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui de como funciona a ferramenta e como são as PSRs, só para você ter uma ideia. Então vamos lá. Eu vou pegar como exemplo aqui um projeto que eu tenho, que é o Make PDF, que é uma libzinha que imprime PDFs, tá? Eu vou usar só como um exemplo aqui como vocês vão ver que é fácil usar o PHP Code Sniffer no projeto de cara e vocês não vão impactar no fluxo de trabalho de vocês podem ter certeza. Então eu vou seguir aqui a documentação. Se vocês pegarem aqui, ó, a documentação do PHP Sniffer, eu vou via Composer, fazer a instalação via Composer. Então eu vou pegar aqui, acrescentar no meu Composer aí, JSON aqui. Vou salvar e vou dar o Composer Update. Tá? Aí ele vai instalar o Code Sniffer aqui. Se você digitar vendor php cs, olha lá, ó. -h ele já dá aqui para você o comando os exemplos aqui, né? A forma de usar o comando phpcs aqui. Mas é bem simples, ó. Eu vou pegar como exemplo aqui algum arquivo aqui para testar. Vou pegar esse PHP Documents aqui, por exemplo. Então ele está aqui, ele está num estilo aqui que foi feito há um tempo atrás, então ele tem algumas coisas que estão bem fora aqui das PSRs. Então vamos ver o que ele recomenda a gente, o que ele mostra, o que ele aponta, né, que está fora aqui das recomendações. Então se eu digitar aqui phpcs source pdf document, ele me dá uma lista de coisas erradas aqui, ó. Ele me deu 86 erros, 12 warnings,
em 49 linhas aqui que ele apontou pra gente. Então, são coisas desde, ó, tá vendo, ó, fim de linha, caractere de fim de linha inválido, faltando documentação, vários tópicos aqui que ele aponta. Olha lá, ó, teria que abrir uma nova linha aqui depois da chave, e assim vai, ó. Olha lá, ó, mais de 85 caracteres dentro da mesma linha. Uma série de recomendações aqui que ele aponta pra gente que a gente pode melhorar. Olha lá, o nome do método que deveria ser não está em Camel Case. Enfim, todas essas, se você for querer esmiuçar cada linha, o porquê de cada linha, o ideal é você entrar aqui na documentação das PSRs, né, e se aprofundar aqui. O ideal aqui é entrar em cada recomendação aqui e esmiuçar, né? Mas se você quer só corrigi-las, é só seguir o que ele já dá aqui de dica aqui que deveria ser feito. E outra coisa muito legal que ele faz aqui é que ele, tá vendo essa coluna que ele marca o xizinho aqui? Tudo que ele marca com um xizinho aqui são erros que ele mesmo já pode rodar a ferramenta, ele mesmo já pode aplicar um fix e corrigir esses x aqui. Então já ajuda bastante nesse processo. Como que ele faz essa correção automática? Ele até identifica, ele já também te dá a dica aqui embaixo, ó. Usando o PHP CBF, ele já pode corrigir 42 dessas violações aqui que ele marcou para a gente. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Eu vou rodar, em vez de PHP CS, eu vou colocar PHP CBF e o mesmo arquivo. Aí ele vai rodar o mesmo aplicativo aqui, só que ele vai corrigir para a gente. Ó, ele corrigiu 42 erros. Então, se eu rodar de novo o PHP CS, só sobrou daqueles 86 erros, só sobrou 50 erros aqui para corrigir, que esses erros realmente eu vou ter que corrigir manualmente, vou ter que entrar, estudar e ver como melhorar cada item desse aqui. Mas aqueles 42 ele já corrigiu para a gente, que são erros mais simples, né? Que ele já consegue identificar e já consegue corrigir sem quebrar nosso código. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu vou colocar aqui para identificar as diferenças, né, de versões. Aqui, ó, PHP document, que é o arquivo que a gente alterou. Então, ó, percebam que... Isso, só ampliar aqui. Percebam que, tá vendo? Ó, aqui é como estava e aqui é como ficou depois de aplicar a ferramenta. Então, como estava antes e como ficou depois. Então, aqui, por padrão, a chave tem que ser na próxima linha. Então, ele já pulou a linha para mim, já quebrou a linha. Aqui, a mesma coisa com o método. Então, ele já foi fazendo essa quebra de método aqui, de linha no método. Onde ele identificou que faltava espaço, ele foi colocando. Onde tinha espaço a mais, ele cortou, ele tirou. Então, aqui, basicamente, são poucas coisas que vocês vão notar nesse arquivo de exemplo, mas ele faz muita correção já pra gente automática, tá? Aqui, ó, esse arquivo. Eu vou rodar em outro arquivo aqui, vamos ver se tem um arquivo mais chato aqui. Vou pegar esse cell aqui, por exemplo. Vou rodar também de novo aqui. PHP CS cell. Ele achou aqui 81 erros, né? E ele falou que desses 81 ele consegue corrigir pra gente 38. Então vamos rodar o PHP BF para tentar corrigir. Corrigiu. Vamos ver o que ele fez aqui de diferente. Olha lá. No meu caso aqui foi basicamente a mesma coisa, né? Ele quebrou a linha aqui, viu onde tinha espaço sobrando, tirou, onde estava faltando espaço ele colocou, para manter o mesmo estilo aqui. Então, mesmo que você o programador tenha escorregado aqui na hora de na hora de programar, escorregou em algum estilo aqui, deixou passar algum padrão, você adotando como no seu fluxo de trabalho, rodar essa ferramenta,
você vai garantir que sempre vai estar no mesmo estilo, entendeu? Então isso é bem legal adotar como fluxo de trabalho aí antes de você dar o commit ou depois do commit fazer um commit só com esses estilos, né? Só com esse ajuste de estilo e padrão. E até é legal se você tiver um servidor de integração contínua, então, que já está automatizando isso, aí é mais robusto ainda, porque já está automático o processo, você já manda para integração contínua, ele já roda o processo para você e já mantém o código de todo mundo dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo estilo. Ajuda demais na produtividade e ajuda demais em compreender melhor o código de cada um entre os próprios desenvolvedores aí. Espero que vocês adotem e pelo menos testem aí que vai ser legal e depois vocês me dão feedback aí se ajudou vocês, beleza? Obrigado, até a próxima.